vamos nós, gente. É um prazer imenso estar aqui. É a primeira vez que eu dou uma palestra. Então, imagina o quanto eu não estou nervosa, né? Então, vamos lá. Poder da fé. O que falar disso, né? Se não houvesse o poder da fé, nós não estaríamos aqui, hoje, num domingo, à tarde, com essa casa cheia. Sem a fé, nada disso move. Nós não nos movemos, nós não saímos de casa sem o poder da fé. É através dela que nós conseguimos colocar em prática tudo que Jesus nos encaminha. É através da fé que nós conseguimos fazer a obra de Deus. Sem a fé, nada é possível. Mas como consegui-la? É fácil? É apenas falando que nós conseguimos a fé? Seguir na fé? São palavras que nos conduzem apenas à fé? E aí eu não vou ficar me delongando nesse prelúdio, porque eu falo demais. E aí eu tenho só 50 minutos, né? Então vamos lá. O poder da fé é uma lição fundamental na doutrina espírita, que ensina sobre a força transformadora da fé na vida das pessoas. Essa história inspiradora revela como a crença inabalável pode mover as montanhas e alcançar resultados extraordinários. Mateus 17,14. Que história é essa? Veio ter com Jesus na estrada, né? Jesus estava passando e ensinando. E aí veio ter com Jesus um homem e falou, ajoelhou aos seus pés e falou para ele: Jesus, salva meu filho. Meu filho está tendo convulsões imensas. E a hora ele cai no fogo, a hora ele cai na água. E os seus discípulos já foram até ele e já tentaram melhorar. E nada mudou. Aí Jesus vira para ele: homens de pouca fé, até quando estarei aqui para fazer por vocês? Estranho, né? Jesus falar isso. Logo quem? Jesus. Como assim? O que ele quis dizer? Né? Essa é a nossa missão. O Espiritismo, ele tenta trazer à luz as palavras. Sem o raciocínio, nada se faz. Jesus agir desse jeito é completamente contrário. Jesus não age assim. Mas o que ele queria dizer? Né? Ele vai até o menino, repreende o demônio que ali estava e o menino resolve, fica bom imediatamente. Seus discípulos vão até ele tem com ele a seguinte pergunta: mas por que, Senhor, nós tentamos e não conseguimos? E ele volta a dizer: homens de pouca fé. Vocês tentaram, mas não tinham o coração quebrantado no poder que vocês têm. Não adianta você ter a fé e ter dúvidas, porque quando você tem a dúvida, você não tem todo o poder. Jesus nos ensina que nós seremos Ele amanhã. Claro, temos muita estrada pela frente, né? Quiçá eu que estou aqui, que sou o primeiro ouvido que está ouvindo tudo isso que eu estou dizendo. Né? Vocês acham que eu estou aqui falando porque eu sou santa? Não, eu sou uma das piores no caminho, mas todos somos iguais. O marido está balançando a cabeça ali que sim, né? Ele que o diga. Mas nós precisamos acreditar. A fé é acreditar. Acreditar que você é capaz, que você é instrumento. Instrumento de quem? De Jesus, de Deus. Nós temos o poder quando nosso coração está direcionado para Ele.
quando nós acreditamos de verdade que seremos instrumento dele. E aí sim, a nossa fé foge ao entendimento dos homens. Como assim foge ao entendimento dos homens? Foge ao entendimento dos homens porque essa fé não é humana, ela vem do Pai. Ela traz a serenidade que nós precisamos. E quando nós sentimos essa fé, é que realmente nós temos uma conexão. Ah, liga, né? Se não ligar, não vai, gente. Então, o conceito de fé, eu não vou dar certo com isso. O conceito de fé no Espiritismo. Ih, acertei. Então, vamos lá. Fé raciocinada. No Espiritismo, não existe a fé cega. Que fé cega é essa? Aquela fé na qual uma pessoa fala, uma pessoa aqui, chega aqui na frente e fala, vocês têm que ter fé, porque vocês têm que seguir a Jesus, porque vocês têm que fazer isso, porque têm que fazer aquilo. Uma receita de bolo. Não. No Espiritismo, ou você acredita, ou você estuda, ou você reflete no que está sendo dito, ou não dá para seguir. Por que isso acontece? Porque quando você não reflete, qualquer tempestade é capaz de abalar a sua fé. Qualquer coisa contrária é capaz de te impedir de estar com Deus e estar com Jesus. Tem que raciocinar, tem que fazer sentido, tem que falar ao coração, não apenas à mente. Tem que sentir. E aí, você é assim? Eu estou na estrada, gente. Eu estou caminhando. Como todos, eu sou ainda um filho aprendiz. É fácil falar, é fácil colocar, difícil fazer. Mas nós somos filhos na estrada aprendendo. Mostre-me que você é um espírita quando você está na estrada tentando melhorar. Hoje você é melhor do que ontem e amanhã você é melhor do que hoje. E eu estou nessa estrada também. Mas, como eu disse, eu sou o primeiro ouvido a ouvir o que eu estou dizendo para vocês. E a nossa fé, ela precisa ser entendida. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O autoconhecimento é fundamental para isso tudo. Então, a fé em evolução, a fé é vista como um processo de constante aprendizado e aprimoramento, à medida que adquirimos novas compreensões. Fé como força motriz. A fé é considerada uma fonte de energia que impulsiona a transformação pessoal e espiritual. Então, se nós temos fé, nós acreditamos que o amanhã pode ser melhor, nós conseguimos modificar muita coisa. Acima de tudo, se nós acreditamos que essa não é a nossa única vida, começa a se fazer sentidos aos quais a gente não entende. Por que eu sou perseguido? Por que eu nada faço e mesmo assim me perseguem? Por que eu sigo o caminho do bem e mesmo assim eu tropeço? Por que será que as coisas acontecem comigo se eu faço somente o bem? Será que eu só faço o bem? O pensamento é também um caminho para não se fazer o bem. Estar imaginando alguma coisa, é difícil não julgar. Jesus veio à Terra sem julgamento.
Ele não julgava. Chegava a ele o ladrão, o assassino, o santo, e ele cuidava de todos da mesma maneira. Nós somos filhos no caminho. Nós chegaremos a ele, porém ainda não estamos lá. E quando chega uma mensagem na televisão, no WhatsApp, de um estupro, de um assassinato, nossos corações ficam doídos. Acabamos julgando, acabamos errando. E aí fugimos um pouco de Jesus. Esquecemos um pouco o caminho dele. Mas estamos no caminho. E quanto mais a gente estudar, mais a gente se aproxima. E aí eu trouxe o Consolador, né? Emmanuel por Chico. O poder-se-á definir o que é ter fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Isso todos nós temos, né? Certeza que Deus existe. Certeza que esse ser nos conduz indiferenciadamente, né? Isso nós temos a certeza. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Não precisamos ter um templo ou ter pessoas nos dizendo para que tenhamos fé, para que tenhamos a certeza que esse Deus nos conduz. Isso é fé. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina de personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, eu não creio, eu sei, eu tenho certeza que Jesus existe. A natureza não poderia nunca ser criada por ela somente. Existe algo muito maior do que nós. E nós somos parte dela. Nós somos criação de Deus e criação da natureza. Então nós estamos interligados. Todos nós estamos interligados. Nós somos matéria e energia. E como matéria e energia, nós fazemos parte. Mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E saber trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Essa fé não pode ficar apenas na palavra. Eu creio, eu não creio apenas, eu sei. E fico nisso. E não coloco ela em prática. A fé sem ação, ela nada nos serve. A fé, junto com a caridade, é que nos leva, é que nos motiva ao entendimento do caminho, à evolução do caminho. Então, eu tenho fé, ok. Mas eu não faço nada, eu fico no meu cantinho. Eu não falo com meu irmão que está titubeando. Eu estou aqui com você. Eu sou ombro para você. Adianta eu ter fé? Adianta eu ficar no meu mundinho? Achar que está feito? Foi isso que Jesus fez. Desde o momento que ele chegou, ainda criança, ele sempre ajudou.
E como ele é nosso mestre e guia, ele é nosso exemplo. Em todas as passagens nos é dito e nos é dado que nós precisamos ajudar, que temos que olhar ao irmão. Muitas vezes os irmãos são difíceis, né? A gente olha, mas tem dificuldade de olhar. Mas aí, nós estamos na estrada, né? Nós estamos caminhando. Traduzindo a certeza da assistência de Deus, ele exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Jesus Cristo nunca disse que ele era o rei. Ele sempre dizia para os discípulos que ele veio servir e não ser servido. Que ele veio para ajudar e não para ser ajudado. E ele falava para os seus. Ele sempre dizia para os seus discípulos, né? Vocês chegarão ao Pai se vocês aprenderem a servir. Não é tendo posses ou tendo posições que você consegue chegar ao Pai. Se você tiver posições, foi porque o Pai te proporcionou isso. Você nunca chega a caminho nenhum se não for da vontade do Pai. Deus é o nosso condutor. Nós pensamos que somos inteligentes, que fazemos milagres, que fazemos coisas. Nós sozinhos não fazemos nada. Porém, nosso coração voltado a Deus, nós fazemos muito. Não foi isso que eu comecei? Eu comecei falando dessa forma. Que quando nós temos o coração direcionado a Jesus, a Deus, nós podemos fazer os milagres de Deus. E podemos. Ele disse. Tanto Deus, no Antigo Testamento, quanto Jesus. Deixou isso escrito para a gente, que nós somos capazes de trazer milagres imensos. Mas sozinhos, não. Nos é dado faculdades incríveis. Hoje menos, porque nós não precisamos mais provar nada. A espiritualidade está aí. Ela já provou muito a existência dela. Então ela não precisa mais provar muito. Porém, nós ainda temos muitas faculdades, pessoas com dons, mediunidade, que fazem milagres. Só que quando elas se afastam de Deus, quando elas colocam o orgulho, as nossas chagas, né? Nossos tropeços da vida, quando elas acham que elas fazem sozinhas, lhe é tirado. É tirado todo o poder. Ainda bem, né, que é tirado. E aí algumas pessoas ainda ficam enganando. Mas elas estão no caminho. E nós não somos nós que vamos julgá-las ou conduzi-las à corte. Até mesmo porque nós não somos juízes. Se tem algum juiz aqui, me desculpe. Mas eu não sou. Mas eu não vou levá-la à corte. Não sou eu? Não sou juíza. Não me fiz juíza. Olhando os livros de Kardec, o que eles nos dizem sobre o poder da fé? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro nos falando sobre. Então, tem o capítulo 11, pedaço, né, o item 13, tem o capítulo 19 todo. A fé religiosa
condição da fé inabalável. A fé religiosa é aquela fé que eu venho trazendo, né? É aquela fé onde as pessoas falam e os outros acreditam e acreditam ter fé. Essa fé, ela é falível. Essa fé é uma fé ao qual você escuta o outro, mas não fez sentido dentro de você. A nossa fé tem que ser uma fé a qual nos faz sentido. A minha fé não é a mesma do que a da Jéssica, da Mariana, da Benita. A minha fé é minha. Ela faz sentido para mim. E como eu sei que eu tenho fé? É com o meu conhecimento. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo a minha estrada, o meu caminho, o que faz sentido para mim, quais são os meus tropeços, tudo está em nossas mentes. O tio Márcio me ensinou isso. Tudo fica gravado na gente. Tudo está conosco. A tia Rose também. Eu já fui aluna dela também. E aí, essas questões, elas ficam ao longo da nossa vida, nós somos engolidos pela vida. Por tudo mais que nós recebemos e por tudo mais que nós vemos. E acaba que nós não prestamos atenção o que o nosso coração e o que a nossa mente nos diz. Quando a gente tropeça, ou quando a gente erra, vem logo uma vozinha lá dentro dizer assim: esse não é o caminho. Esse caminho está errado. Você está caminhando por um lado que não é muito bom. E o que nós fazemos? Dependendo de como nós estamos, o nosso equilíbrio, dependendo de como está a nossa vibração, nós prestamos atenção na nossa mente ou não. Se a nossa mente está muito atordoada, nós não prestamos atenção. Se não me engano, é um provérbio chinês. Ele diz o seguinte: quando um rio está caudaloso e muito movimentado, nós não conseguimos ver o fundo dele. Por quê? Porque toda a terra está removida, está remexida. Quando esse rio se acalma, vem uma paz serena nele, a terra abaixa e aí conseguimos ver o fundo. Nesse momento, conseguimos escutar a nossa mente. Nesse momento, conseguimos escutar o que é certo, o que é errado. É fácil colocar esse rio calmo? Muitas vezes não. Muitas vezes não. O mundo foi feito para nos testar. As pessoas que chegam até a gente e nos tiram do sério, e nos tiram do centro, elas são caminhos nossos que precisamos passar. Hoje tudo é para ontem. O nosso mundo está ontem. Eu já acordo achando que eu estou atrasada. Eu levanto e falo: meu Deus, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Gente, que mente é essa que está calma desse jeito? Que rio é esse que eu consigo ver o fundo dessa forma? Não vou conseguir. Mas como fazê-lo? Eu vou falar uma coisa que eu não faço, tá, gente? Mas eu tenho que falar, né? Meditação é um bom caminho.
Mas se eu acordo atrasada, como é que eu vou fazer meditação? Arranja um tempo. Tenha controle. Tenha caminhos. Obriga o marido a te obrigar, né? Faz um com o outro. Quem sabe, né? Um dia a gente chega lá, né, bem? Não sei se a gente consegue, não. Mas um dia, sim, eu volto aqui na palestra. Na próxima, daqui a uns 10 anos, eu chego aqui de novo. Aí eu falo, eu consegui, tá, gente? Um dia eu chego lá. Né? Então, a fé apenas religiosa, apenas dita, não faz sentido e ela é frágil. A fé inabalável é aquela a qual ela fez sentido para você. Vocês já ouviram a história de Jó? Jó, no livro de Jó, ele estava numa convenção de anjos, né? E aí ele estava lá e ele dizendo, né? O meu filho Jó, ele é ótimo, ele não faz nada errado, ele é maravilhoso, ele segue o caminho de Deus, ele faz tudo corretamente, ele é caridoso, ele doa o que ele tem para doar, ele ajuda o próximo, ele está sempre ajudando. Esse é o meu filho. Aí Lúcifer chega para ele e fala assim, claro, ele tem uma vida maravilhosa, ele é rico, ele tem uma saúde maravilhosa, ele tem tudo. Como ele não vai ter fé? Assim é mole, assim é fácil. Então tá, eu deixo. Tire o dinheiro dele. E aí veio uma peste, acabou com a plantação dele, veio o gado todo morreu, e aí ele ficou na miséria. E ele continuou firme, sendo caridoso, ele continuou não blasfemando contra Deus, ele continuou no caminho reto, sempre temente ao Pai, e ele não titubeou, a fé manteve-se. Ok. Então, eu disse, meu filho é o meu filho. Mas olha lá, a família dele está intocável. Olha lá, a família dele que dá força para ele. Ele tem 7 meninos que trabalham e ajudam ele e 3 meninas. E aí vem uma tempestade, cai a casa dele e mata todos os filhos dele. E aí foi tocado o coração dele, arrancou o pedaço dele, porque cada filho é um pedaço nosso. Mas mesmo assim ele não titubeou. Ele falou, Deus me deu. Deus pode me tirar. E ele continuou. E aí Lúcifer falou assim, tá, mas ele tem saúde, né? Aí ele pode trabalhar, né? Ele tem saúde, ele tem tudo. Tá bom. Eu deixo você tirar a saúde dele, mas não pode tocar na vida dele. Tire a saúde, não toque na vida dele, deixa a esposa, viu? A esposa é importante. Deixa a esposa e deixa os amigos. Tá vendo, né? Deixa os amigos, porque quando se tira os amigos, se tira a base. Amigo é muito importante. E assim foi feito. Ele teve chagas pelo corpo inteiro, ele ficou arrasado. Ele não tinha saúde para nada, ele não conseguia levantar. E aí ele sofreu privações, as pessoas não chegavam perto dele, ele fedia as chagas, ele tinha feridas pelo corpo. A esposa dele, ele entre a vida e a morte, a esposa dele diz, nega o seu Deus, nega esse Deus, que Deus é esse que faz tanto mal a você? Que tanta fé é essa? Negue a ele e morra.
E ele falou: não. Deus me deu a vida, Deus é o único que poderá me tirá-la. A Ele eu não nego. Mas vocês acham que esse homem não se revoltou? Esse homem não teve momentos no qual ele se sentiu traído, porque ele seguia um caminho correto. Ele nunca traiu a confiança de Deus. Como assim ele poderia estar passando por tudo aquilo? Como assim ele poderia? E aí vieram os amigos. E os amigos foram conversar com ele. O primeiro momento, os amigos chegaram perto dele e falaram para ele, e simplesmente ficaram perto dele durante 7 dias calados. Um silêncio sepulcral. Mas por quê? Porque existia ali um homem enlutado por perdas sem precedentes. Tinha ali um homem enlutado porque ele sempre acreditou nesse Deus e mesmo assim Deus tocou, tirou o que era dele, o que deu a ele. E esses amigos ficaram ali também tentando entender o que ali estava acontecendo. E quando isso tudo estava seguindo, os amigos acabaram acusando ele. Se isso está acontecendo com você, meu amigo, é porque você fez alguma coisa de errado. Não tem como você ter seguido o preceito, a palavra de Deus, ter sido tão certo e justo, e você está passando por esse sofrimento todo. Então, é porque você pecou. E ele se revolta. E ele fala: não, eu não pequei. Eu sei o que eu fiz, eu sei quem sou eu. Eu sei o que eu fui e o que eu sou. Eu não pequei. Um dos amigos some. Mas por que esse amigo some? Porque é normal. É difícil você ver alguém numa situação na qual você dá caminhos para essa pessoa e essa pessoa não quer ouvir. Porque a cabeça dela, a mente dela, está muito assoberbada. E ele não conseguia melhorar a vida do amigo, é melhor se afastar. Melhor eu sumir. Eu não dou conta. Muitos de nós já fizemos isso. Já nos afastamos de algum amigo porque nós tentamos muito ajudá-lo, mas ele não queria ajuda. Será que ele não queria ajuda ou ele não estava preparado ainda? E também qual é a ajuda que nós estamos querendo dar, se não a imposição do que é nosso para ele? Nem sempre a gente consegue ajudar, porque o que nós acreditamos de mundo é diferente do mundo dele. Então nós temos que olhar isso. E aí ele vai e pede a Deus: Deus, eu não estou entendendo, eu não estou sabendo o que está acontecendo comigo. Então, portanto, meu Deus, me ajude a entender por que eu estou passando isso tudo. Me ajude a saber o que está acontecendo comigo. E Deus vem em tempestades e ele mostra o que é o universo, e ele mostra o que é os rios, como ele deixa seus filhos para mostrar aos filhos que, se você tiver fé, tudo lhe será restituído. Tudo será devolvido, se assim você quiser e acreditar. E passado isso, ele podia ter se revoltado, né? Ele podia ter dito: caramba, eu não tive culpa, então por que você me tirou tudo isso? Ele podia começar a reclamar, né? Porque é o que a gente faz. O que mais a gente faz, na verdade, né? É reclamar. Ele não. Ele falou: obrigado, Deus, por ser tão grandioso e ser tão misericordioso. E assim lhe foi restituído tudo. Os 10 filhos voltaram, a esposa teve novamente, por isso que ela não morreu, né?
Ela teve que ficar porque ela tinha que restituir a sua família. Sua fortuna foi dada em dobro e ele continuou ajudando a todos, dividindo. Porque o dinheiro parado não adianta de nada. Quanto mais temos que dividir, porque nós estamos na humanidade. Ele foi restituído a saúde e a vida. E ele teve vida em dobro. Isso é fé, inabalável. E aí nós temos a parábola da figueira, né? Que são... Jesus estava em Belém, caminhando, e aí ele vê uma figueira e ele sente fome. Quando ele vai se aproximando da figueira, a figueira está sem frutos, só linda. Um arbusto muito bonito, mas sem frutos. Jesus fala: ninguém há de comer seu fruto mais. E na manhã seguinte, os discípulos passam e a figueira está seca até a raiz. Gente, o que Jesus quis dizer com isso? Quando ele está se aproximando e sente fome, e ele olha para a figueira, ele emantou que ela precisava dar frutos para alimentar a ele e aos que estavam com ele. Só que ela não fez. Essa é o quê? É aquela fé que é frágil. Eu vou ajudar, mas aí eu não sei se eu sou capaz de ajudar. Eu tenho dúvida se eu tenho capacidade para ser. Como eu fiquei aqui várias vezes, né? Tem dúvida se eu sei se eu vou conseguir falar aqui em cima. A gente erra, né? Faz parte, né? Mas a figueira não tinha esse direito, porque ela estava com a raiz enfincada. Então, sejamos instrumentos do Pai. Tenhamos a fé que Ele vai nos utilizar, que Ele vai nos conduzir no caminho correto. Quando nós formos falar com alguém, sermos instrumento para falar com alguém, peçamos primeiro: Pai, utilize da minha boca, da minha mente, para que eu não fale errado, para que eu não peque. Porque também nós temos as nossas imperfeições, né? E aí acabamos falando erradamente muitas vezes. Então, a figueira conduz a esse caminho. E aí eu vou caminhar, porque senão não vou dar tempo, né? O livro dos Espíritos, né? Por que permites, Deus, que os espíritos nos excitem ao mal? Por que os espíritos nos excitam a falar coisas erradas, a fazer coisas erradas? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Está dito. Eu acabei de falar, né? Antes de você ajudar alguém, peça aos seus mentores, peça a Deus, para que você não seja incitado ao mal. Porque é fácil. Tropeçar é muito fácil. A 922 diz: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. O que nos é necessário. Não precisamos nada mais do que nos é necessário. E nos é necessário muito menos do que a gente acha que é. Nós temos muito menos, precisamos de muito menos do que a gente acredita. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Entendendo que nós não estamos nessa vida, apenas nessa vida. Nós temos uma visão muito limitada do hoje. Hoje, nós estamos nessa estrada. Hoje, alguém nos fere. Mas o que nós fizemos no passado, será
que nós não estamos passando por isso porque precisamos passar? Ou porque fizemos algo atrás? É fácil, gente? Quando nós somos feridos, é fácil? Não é. Mas quanto mais a gente coloca a fé raciocinada no coração, mais vai abrandando esse coração. E vamos começando a entender que nós estamos na estrada. E que se nós não ajeitarmos agora, talvez não tenhamos tempo. E aí vamos chegar lá na erraticidade e vamos falar assim, caramba, gente, mais uma. Errei mais uma, gente. Vou voltar, gente. Ô povo, eu vou voltar, não tem jeito, errei. Essa sou eu, tá? Eu não estou brincando, não. Eu erro pra caramba. Faz parte. Então, o poder da fé é inferir no funcionamento do cérebro. A fé atua no cérebro silenciando algumas áreas e ativando outras. Em um momento de oração, o lobo parietal... Quem é esse porcaria, gente? Essa porcaria que fala de lobo parietal. Meu Deus do céu. Esse cara aí, ele é o cara da matemática, da razão, da dor, do tato. Quando nós oramos, o lobo frontal, que ele é o condutor, ele traz, ele estimula ou ele inibe, ele vai e inibe o lobo parietal, da razão. E ele coloca o giro e o círculo, o círculo e o tálamo mais ativo. Quem é esses dois aí? Quem é o tálamo? É o sentimento. Então, o lobo frontal, ele inibe o lobo parietal, que é a razão, e ele estimula o conhecimento e estimula o sentimento. Então, quando você reza, a sua vibração eleva. Quando a sua vibração eleva, a espiritualidade amiga, melhor, mais orientada, mais elevada, consegue se conectar. Nós conseguimos nos afinizar com uma espiritualidade mais elevada. Quando o nosso frontal está ativo, é o pragmático, é a razão. Eu não vou amar quem matou. Eu não vou ajudar porque ele está me ferindo. Gente, esse cara só sabe me ferrar. Como é que eu vou ajudar ele? Quando esse cara só sabe me ferrar e meu coração está muito magoado, para e reza. Para, dá um passo atrás e, se possível, foge do cara que está te machucando. Ou da mulher que está te machucando. Foge. Para não fazer besteira. Faz que nem Chico. Deixa um copo de água sempre perto de você, enche a boca de água e não responde. Isso ajuda, gente. Porque quando você está com a boca cheia de água e não está respondendo, teus sentimentos estão indo, você está com a boca cheia de água e você está rezando, tua mente está rezando, teu lobo frontal está sendo inibido, teu lobo parietal está sendo inibido e o tálamo está começando a funcionar. A gente está começando a melhorar a vibração, melhorar a vibração, melhorar a vibração. De repente a pessoa está falando e você não está ouvindo. Por quê? Porque a pessoa está numa vibração menor da que você está. Então, o crescimento da fé, quando isso acontece, o cérebro da pessoa funciona de uma forma diferente. Com isso, ela consegue suportar muito mais coisas diferentes e adversidades da vida. E também consegue desenvolver um olhar com mais esperança para o futuro. Fernando Gomes. E aí eu vou passar isso aqui, porque senão a gente não acaba hoje. Aplicando a parábola na nossa vida, né? Cultivando a fé. Dedicar-se às práticas espirituais como meditação, oração e estudo para nutrir e fortalecer a fé. Né? Isso aí já começamos com um resuminho. Então foi aquilo que eu falei, vamos fazer meditação. Mas a gente acorda já achando que está atrasada, a gente tem que achar uma rotina. Superação de obstáculos. Enfrentar desafios com
confiança, sabendo que a fé pode remover as barreiras em nosso caminho. Quando vibramos mais alto, quando temos Jesus no nosso coração, a gente sempre pergunta: o que Jesus faria nesse caminho, nessa estrada? Respiramos fundo e tentamos acertar. Só que nós temos uma dádiva. Se nós não acertamos hoje, a gente pode tentar amanhã. Porque enquanto estamos na estrada, enquanto temos o presente, nós podemos tentar acertar. Transmitir que a fé guie nossas ações e decisões, levando-nos a uma evolução espiritual e contínua. Nossa evolução tem que ser sempre, ela é tranquila e calma, mas ela tem que acontecer diariamente. Nós não podemos estagnar, porque se nós estagnarmos, se nós não nos questionarmos, fazermos aquela oração sempre ao adormecer, antes de adormecer, Deus, o que eu fiz hoje? Eu fui pelo caminho correto? Aonde eu errei? Aonde eu acertei? Se nós não fizermos isso diariamente, a gente erra diariamente. E no mesmo ponto. E aí não adianta ficar com raiva de si. Que a raiva de si, ela é um tropeço. Adianta é tentar fazer diferente amanhã. Ficar com raiva de si não vai me adiantar nada. Então, a fé nos impulsiona a explorar o nosso interior, descobrindo as nossas forças e fraquezas. Superação de desafios. Com fé podemos enfrentar as adversidades da vida com coragem e confiança. Transformação interior. A fé nos guia em uma jornada de transformação, nos ajuda a transcender nossos próprios limites. Através da parábola de Jesus e dos ensinamentos do Espiritismo, concluímos que a fé é um poderoso combustível para nossa evolução espiritual. Ele nos permite manifestar a vontade divina em nossas vidas, superando desafios e alcançando uma conexão mais profunda com o sagrado. Cada um de nós tem o seu sagrado. Não podemos escutar o sagrado do outro, porque é do outro. A nossa evolução, o nosso crescimento é individual e contínuo. Quanto mais evoluímos, quanto mais pensamos, quanto mais refletimos sobre a nossa caminhada, mais conseguimos nos aproximar da fé que foge ao entendimento dos homens. É a fé direcionada a Deus, a fé direcionada a Jesus. Pessoal, obrigada, e eu deixo essa linda imagem da nossa cidade.